Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Seguimos aqui em mais um dia da leitura diária da Bíblia e hoje vamos estar lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 10 e no capítulo número 11. Se você ainda não fez a sua leitura, que você possa fazer neste momento de forma tranquila, para que você possa ter um entendimento prévio a respeito do texto. O que nós faremos aqui é explicar alguns textos mais complicados para que possa facilitar a leitura dos irmãos. No capítulo número 10, nós começamos a conhecer quem eram os 12 discípulos, que futuramente seriam conhecidos como 12 apóstolos. E logo vemos também que o Senhor os envia a uma grande comissão, a uma grande missão. E Jesus vai explicar alguns pontos, como por exemplo o foco da missão, que deveria estar na pregação do Evangelho, o ministério acompanhado de curas e libertações. Eles não deveriam cobrar nada por aquilo que estavam exercendo, porque receberam de graça e por isso deviam oferecer de graça. Porém, Deus iria dar a provisão, iria dar tudo aquilo que eles precisavam durante o caminho, enquanto obedeciam à missão. Deus iria sustentá-los. Então, Jesus vai ensinar sobre como se portar diante da hospitalidade das pessoas, seja uma boa hospitalidade ou uma hospitalidade ruim, o que é que eles deveriam fazer, mas também vai passar a alertar a respeito dos perigos dessa missão. Jesus vai falar sobre as perseguições que eles sofreriam, seja por parte dos oficiais da sinagoga, seja por parte dos governantes, seja por parte da família. Isso está entre o verso 17, 18 e 21 do capítulo de número 10. Os discípulos saíram para a missão sabendo que sofreriam perseguição familiar, religiosa e política. Porém, Deus cuidaria deles em toda essa missão, através do Espírito Santo, estaria ali dirigindo eles no que falar e no que fazer. Porém, um texto que merece destaque aqui está entre os versos 34 e 37, quando Jesus começa a falar o seguinte: não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. É importante um entendimento a respeito desse texto para que a gente não tire conclusões erradas a respeito daquilo que Jesus está querendo dizer. Se você observar na sua Bíblia, Jesus está citando aqui entre os versos 34 e 36 as mesmas palavras que Miqueias vai citar no capítulo de número 7 e versículo de número 6. Miqueias, ele vai retratar o tempo na sua época, dizendo que os tempos eram tão difíceis que não se poderia confiar nem mesmo no seu pai e na sua mãe, nem mesmo nos seus amigos e familiares mais próximos. O que Jesus está querendo advertir aqui é que esse mesmo tempo chegaria na vida dos discípulos, em que eles não poderiam confiar em ninguém, até mesmo nas pessoas mais próximas. E se esse momento chegasse, eles deviam colocar na balança e deveriam amar mais a Jesus do que até mesmo seus próprios familiares. Na verdade, ele conclui o texto dizendo que deveremos amar a ele mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa própria vida. Talvez você não tenha conhecimento disso, mas em países árabes, onde a perseguição é tão grande dos nossos dias, os próprios familiares entregam os crentes aos governantes para que sejam assassinados. Os irmãos não podem confiar nem mesmo nos seus familiares. Quando um muçulmano se converte, a própria família entrega para que ele seja preso e ele seja morto. Então, esses dias estão se cumprindo também nos nossos dias e a gente precisa ter esse entendimento que precisamos amar mais a Jesus do que os nossos próprios familiares, até mesmo mais do que a nossa própria vida. Porque diante de uma perseguição, quando uma arma é colocada na cabeça de um crente, é comum a família pedir para que ele negue a Jesus e que não morra. Mas é importante a gente entender que se um dia esse momento chegar, a gente possa seguir firme sem negar a Jesus, até mesmo que isso custe a nossa própria vida. É sobre isso que Jesus está advertindo e é sobre isso que nós precisamos entender aqui nesse texto. O capítulo número 11 vai destacar algumas coisas.
Vai ter um episódio com João Batista, vai ter uma advertência às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que desprezaram a mensagem apesar dos sinais. E vai ter uma conclusão com Jesus fazendo um convite aos cansados e sobrecarregados. Mas aqui eu quero pegar esse episódio envolvendo João Batista para trazer uma aplicação, termos um propósito de oração e a gente concluir o vídeo de hoje. É inegável o chamado, a importância e o quão grande foi o ministério de João Batista. Jesus ele vai dar esse testemunho no capítulo 11, dos versos 7 ao verso de número 12, falando que ele era o Elias que havia de vir e que, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. Porém, diante da prisão, a gente vê que esse profeta questionou o seu trabalho, o seu esforço e a sua missão. Ele via discípulos até Jesus para perguntar, olha, valeu a pena ou foi tudo em vão? Será que valeu a pena tudo que eu sofri? Está valendo a pena tudo que eu estou sofrendo? Ou tudo isso é em vão e nós devemos esperar outro? E Jesus vai dar uma resposta para João Batista de forma com que ele entenda que tudo aquilo que está acontecendo é cumprimento da palavra que já estava sendo liberada pelos profetas e que tudo estava acontecendo conforme Deus havia determinado. Então eu quero concluir esse vídeo de hoje dizendo o seguinte a você: não permita com que as dificuldades, as pressões da vida e as coisas difíceis que você esteja enfrentando possa te fazer duvidar do teu propósito, do teu chamado e da tua missão. Talvez você possa estar se perguntando, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena eu passar por tudo isso? Será que vale tudo a pena por seguir a Jesus? Eu quero te dizer e te encorajar neste dia. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena sofrer pela palavra de Deus, porque Deus há de nos recompensar em nome de Jesus. Então não duvide do seu chamado, da sua missão, apesar das dificuldades que você esteja passando. Mas ore hoje para que Deus possa te fortalecer e possa te dar forças para que você possa permanecer firme com a graça de Deus, em nome de Jesus. Meus amados, que Deus vos abençoe, vos conceda um excelente dia e até a próxima leitura diária da Bíblia, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.